Fala, meu Brasil! Talvez você chegou aqui e falou assim: peraí, mas que negócio é esse? Hoje eu quero te ajudar a descomplicar a sua pregação com as 4 leis espirituais. Então, vem comigo e vamos juntos que hoje o assunto tá demais. Olha só, nós temos uma questão aqui para poder falar sobre isso. Existem várias formas de elaborar um sermão. Várias formas. Entende? E uma das formas é você poder utilizar como base da sua mensagem as 4 leis espirituais. E aí eu vou te dizer o que são essas 4 leis espirituais, que não é nada assim, maluco, não é nada fora do normal. Você vai entender que é algo muito simples, é algo muito fácil. Você dê um Google aí antes de abrir esse vídeo, você já sabe o que é. Ou se você não deu Google, não se preocupe, eu vou explicar aqui o que são essas 4 leis espirituais. Mas não se preocupe, não tem nada de diferente, não é nada mirabolante, não é nada que você nunca tenha visto, tá certo? Então, assim, primeira coisa que você precisa entender é que essas 4 leis espirituais, ou como foi chamado 4 leis espirituais, elas fazem parte, né? E elas resumem bem o plano de salvação. Elas resumem bem o evangelho. Então, toca a vinheta e vamos lá. Bom, meu nome é Lucas, como você provavelmente já sabe, né? E eu tenho aí algum tempo já pregando, né? Eu sou formado em teologia e já trabalhei como pastor em alguns lugares, né? E hoje continuo exercendo o ministério agora numa cidade nova, acabamos de nos mudar, né? Então a gente está começando aí o processo de adaptação no novo local, mas essa realidade das 4 leis espirituais ela sempre esteve presente, né? E eu lembro que quando eu aprendi elas, ainda no seminário, não me passaram da melhor forma, né? Então nossa, foi tenso, era meio e aí a gente tinha uma matéria no seminário que era o evangelismo. Então a gente tinha que literalmente ir para a rua, a gente tinha que literalmente abordar as pessoas, falar com as pessoas. Nossa, ah, do nada. Pensa, a gente tinha, na época, a gente levantava, eu morava internado no seminário, a gente levantava 5 horas da manhã, ia de aulas até 20 para 1, aí almoçava e tinha um tempinho de descanso, aí trabalhava na parte da tarde para a faculdade, aí tinha um horário de lazer para poder fazer esportes, as coisas, depois tinha a janta, aí tinha o horário de estudo à noite, então você começava às 5 horas da manhã, você parava às 10 horas da noite, basicamente era isso. E aí chegava no sábado, cara, você tava morto, morto, morto. E como era internato, eles tinham um sistema também que a pessoa nos primeiros 6 meses, no primeiro semestre, tinha que ficar internato direto lá dentro, né? Então nós tivemos lá um caso que chegava na sexta-feira, a gente não ia para casa, a gente não tinha como descansar, muito pelo contrário, a gente tinha que continuar lá dentro. E aí no sábado à tarde, depois dessa semana corrida, a gente tinha o tal do evangelismo. A gente tinha que ir na praça da cidade e trabalhar com as 4 leis espirituais. Veja só que coisa de louco. Mas enfim. Depois de um tempo, eu acabei, quando eu concluí o curso e voltei para minha cidade, né, eu chego lá e o que eu encontro? Uma camiseta, né, para as pessoas poderem aproveitar e fazer evangelismo, pulseira, com as 4 leis espirituais. Só que aí não era aquele livretinho chato que eles tinham dado no seminário, um panfleto que você tinha que... Não, era um negócio diferente. E aí, anos depois, em, um, em uma palestra para pastores e tal, que aí o cara tava falando sobre como é que tem que ser a pregação, e aí ele pontuou as 4 coisas que precisavam, toda pregação precisava ter. Que aí era justamente essa ideia, que é a ideia das 4 leis espirituais. Eu falei, olha lá, aí o negócio começou a ficar bacana. Por quê?
Isso traz uma ajuda, isso traz um apoio muito grande para a mensagem, né? Então, vamos aqui, vamos as 4 leis. Primeira lei é Deus ama você. Tá certo? Então, essa é a primeira. Deus ama, Deus te ama. Perfeito? E aí, o que se desenvolve dessa lei é que Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Precisamos lembrar que estamos falando isso numa questão evangelística, tá? Então, nós precisamos entender isso. Mas todo cristão entende isso. E se você esqueceu, eu vou te relembrar aqui agora, tá? Deus te ama, Ele tem um propósito na sua vida. Tá certo? Então, pode ficar tranquilo com relação a isso, tá? Deus te ama. Então, essa é a primeira verdade que nós precisamos transmitir para as pessoas. Perfeito? Poxa, legal. Que bom. Deus me ama. Beleza. Até aí, tudo certo. Segunda lei espiritual, segunda verdade. O homem, ele é pecador e ele está separado de Deus. Aí vem o confronto. Porque aí é o momento em que a gente fala para as pessoas, olha, você é pecador, você está separado de Deus. Entende? Aquela história que dá para você, que você vai ser salvo, ou que todos os caminhos levam a Deus, meu querido, coitado, não é bem assim. Então, o homem, ele é pecador. Por que o homem é pecador? Porque ele cometeu o seu pecado lá atrás. E isso foi passando de geração em geração lá, desde Adão e Eva. E isso vem vindo por nós. Então muita gente fala assim, poxa, pregar o evangelho em países subdesenvolvidos ou países emergentes, que nem no Brasil, América Latina, África, uma coisa. Pregar o evangelho nos países europeus, nos Estados Unidos, é diferente. Porque são países que já são prósperos, as pessoas não têm falta de nada. É diferente você pregar o evangelho, que você não tem um problema para atingir. Olha, eu não sou missionário transcultural, eu não tenho interesse em ter uma experiência transcultural, mas eu vejo que a questão, ela não está no material, mas ela está justamente no imaterial. É justamente você ir de encontro. É você ir ao encontro do problema da pessoa, independente se ela mora nos países desenvolvidos ou subdesenvolvidos. Ela é pecadora. Então nós precisamos acertar o ponto do pecado. Há pouco tempo atrás, eu estava falando com um amigo meu, ele falou assim, poxa, é difícil até, por exemplo, algumas pessoas aceitarem a Cristo porque elas são muito perfeccionistas, são muito corretas. E aí elas já são melhores que os crentes, até mesmo sem se converter. Com certeza. Mas a Bíblia que eu leio diz que todo homem é pecador. Então essa pessoa tem pecado. Essa pessoa tem alguma falha. E é nessa falha onde nós precisamos encontrar, que é onde Deus vai trabalhar. É onde ela precisa reconhecer que ela precisa de Deus. Ou seja, tem uma mensagem, um princípio do exército que diz assim, se você está num fronte de batalha, aonde você vê o ponto mais fraco do inimigo, ali você precisa atacar com a sua maior força. Ou seja, a nossa maior força está em atacar o pecado. Então nós precisamos reconhecer o pecado e atacar ali, com a nossa maior força. E pau! Já era. Então essa é a grande realidade. Perfeito? Terceira verdade. Jesus Cristo é a única solução. Então Jesus Cristo é o caminho. Como eu falei anteriormente, aquela história de que todos os caminhos levam a Deus é balela. Por quê? A pessoa só pode ir a Cristo por meio de Jesus. Jesus disse em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém da tradução do grego significa ninguém. Tá certo? O Novo Testamento foi escrito em grego. Tá? Então, ninguém do grego significa ninguém. No português significa ninguém. Ou seja, ninguém pode vir a Deus senão por meio dele. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ou seja, ninguém vai a Deus a não ser por meio de Jesus. Entende? Então, dessa forma, nós podemos entender o seguinte, a terceira verdade.
Poxa, eu já apresentei, já falei que Deus ama a pessoa. Eu já falei que ela é pecadora. Ela entendeu. Então, nós que somos pecadores, nós somos incapazes de agradar a Deus e alcançar a salvação por nós mesmos. Sendo assim, Cristo é o caminho. Cristo é aquilo que nos leva ao Pai. Cristo é aquilo que nos dá a salvação. Poxa, mas uma pessoa que não está num país emergente não quer pensar em salvação. Perfeito. Mas Cristo, então, é aquele que nos dá a paz verdadeira. É aquele que nos dá a segurança. É aquele que nos dá a esperança. É aquele que nos dá o conforto. Alguma coisa, por causa do pecado, as pessoas têm problema. Isso é normal. Isso é comum. Porque nós somos pecadores, nós somos falhos. Então, Cristo, ele entra exatamente na nossa falha. Nós precisamos encontrar a falha. Quando nós encontramos a falha, aí o processo vai ser concluído com sucesso. E a quarta verdade é que nós precisamos, então, já que nós entendemos que Deus nos ama, já que nós entendemos que nós somos pecadores e que Jesus é o único caminho, nós precisamos receber a Cristo como Salvador. Talvez se você é de uma linhagem mais reformada, você vai dizer assim, não, mas é Cristo que te aceita. Meu querido, você entendeu o que eu estou querendo dizer, tá certo? Em outras palavras, você precisa confessar a Cristo, ok? Você precisa declarar que Cristo ele é o Salvador. Cristo, ele é aquele que faz as coisas. Tá certo? Então, as quatro verdades. Deus te ama, você é pecador, Cristo, ele é o único caminho e você precisa aceitar a Cristo. Então, essas são as quatro verdades. Agora, como é que você vai trazer isso para dentro da mensagem? Você pode trazer isso, essas quatro verdades, em qualquer mensagem. Qualquer mensagem da Escritura é possível você aplicar esses 4 pontos. Isso não significa, e muito provavelmente não será, e quase certo que não deve ser, essas quatro verdades, essas 4 leis, serem pontos da sua mensagem. Obviamente você não vai fazer pontos com elas. Tá certo? Então, não vai ser o primeiro ponto, Deus te ama. Segundo ponto, você é pecador. Terceiro ponto, não, nada a ver. Talvez, se você estiver um texto que encaixe essas coisas, beleza. Mas não é isso. No desenvolver da sua mensagem, você pode ter os pontos, mas você vai seguindo essa ordem. Você começa lá em cima, mostrando o amor de Deus pelas pessoas. Que o homem ele é pecador, que Cristo ele é o único caminho e que nós precisamos aceitar a Cristo. Pronto. Esse é o pano de fundo. Esse é o plano de salvação. Se você tem dúvida do que é o plano de salvação, esse é o plano de salvação. Então, isso precisa estar por trás da sua mensagem. Certo? Onde você vai... você não vai... E também você não vai chegar e vai dizer, então, aqui tem uma verdade que é assim, ou é essa. Não. Eu já fiz mensagem que eu entreguei, por exemplo, 2 pontos dessa mensagem, 2 pontos, 2 verdades, 2 leis, na introdução. E a terceira foi no discorrer da mensagem. E a quarta, geralmente na conclusão. Eu geralmente deixo a quarta lei para a conclusão da mensagem. Mas indifere. Mas você consegue colocar esses princípios no meio. Tá certo? Então você não precisa se preocupar com esse tipo de coisa em colocar o ponto. Mas se você colocar essa linha de raciocínio dentro da sua mensagem, você vai estar pregando o plano de salvação de forma tranquilamente, independente de onde você esteja. Ah, Lucas, mas eu só prego, ou na minha igreja só tem convertido, só tem crente velho. Então eu não preciso usar isso? Claro que precisa. Claro que precisa. Ouvir a mensagem do Evangelho é sempre bom. Ouvir o plano de salvação é sempre bom. É sempre válido. Poxa, é o plano de salvação. Então Deus vai querer falar isso. E outra, tem muita gente hoje, e eu posso dizer com clareza, porque eu demorei muitos anos para entender isso, mas o plano de salvação tem muita gente hoje que não sabe dentro da igreja. E você pode reforçar isso aí nas suas pregações. Não tem nenhum problema. E também não precisa ser explícito. Pode ser envolvido. Tá certo? Eu uso. É bom. Vale a pena usar. Beleza? Então, esse é o vídeo de hoje. As 4 leis espirituais. Só para você não esquecer. Deus te ama.
Você é pecador, Cristo morreu por você, e você precisa aceitar a Cristo. Beleza? É nóis, vamos lá. Deus abençoe e até o próximo.